tema de hoje é formando atletas de alta performance. Ó, você que é pai, você que é mãe, muita atenção aqui agora. Vamos falar sobre um assunto que com certeza vai te interessar bastante. E você que é jovem e adolescente, presta atenção também. Estamos recebendo aqui a nossa campeã, ela é sócia fundadora da Karina Carvalho Ginástica Artística. Senhoras e senhores, ela mesma, Karina Carvalho. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Karina? Tudo bem, Léo? Maravilha. A gente teve campeonato de ginástica artística, foi no Rio? Não, nós tivemos um agora esse final de semana na Turquia. Não sei se é desse que você tá falando. Não, eu vi umas fotos lá nas tuas redes. Acho que tinha alguém da tua equipe que estava como juíza lá. Isso. A minha gerente técnica, ela é árbitra internacional de ginástica artística. E ela foi convocada para estar arbitrando essa competição, que é uma etapa da Copa do Mundo e aconteceu na Turquia. Foi nesse último final de semana. A gente teve a presença aí das melhores ginastas do Brasil. Voltamos com 3 medalhas, né, no feminino. Tivemos aí Jade Barbosa campeã do solo, Rebeca Andrade segundo lugar nas paralelas assimétricas e a Flavinha Saraiva segundo lugar na trave também. Então foi uma campanha excelente do Brasil que está se preparando aí para as Olimpíadas de Paris, né? Que bacana. Eu tenho uma impressão que a gente, o Brasil, em relação à ginástica artística, de alguma forma a gente sempre se destacou, né? A gente tem se destacado muito nos últimos anos. Eu acredito, assim, que de 10 anos pra cá, a ginástica artística feminina deu um salto bem grande, né? Lá no passado, a gente começou ali com Daniela Hipólito, depois veio a Daiane dos Santos, que teve vários títulos mundiais. A gente já teve muitas medalhas na Copa do Mundo também. Mas o auge da ginástica artística feminina foi realmente nas últimas Olimpíadas com a Rebeca Andrade, né? Que foi a segunda colocada no individual geral. O individual geral é aquela competição que é a soma dos 4 aparelhos. A ginasta vai competir nos 4 aparelhos, vai somar as notas e aquela que tiver a maior pontuação é a campeã, né? Legal. Então... Só lembra o pessoal aqui, por gentileza, os 4, eu acho que eu sei. Vai. Fala aí, Karina. Não, quero... É o solo. Isso. Aí tem... se você saber o nome, aí eu fico pensando, tem aquela barra que é fininha. Isso, trave de equilíbrio. Trave de equilíbrio. Aí tem aqueles 2 que você pula um pro outro. Isso, paralelas assimétricas. Paralelas assimétricas e tem as argolas. Não, argolas é do masculino. Ah, caramba. Peraí, qual que tá faltando aqui então? Tá quase. É um que corre. E salta. O salto. Isso, como chama? Salto sobre a mesa. Salto sobre a mesa. Isso, são os 4 O aparelhos. masculino também tem salto sobre a mesa. Tem. Qual que não tem no masculino? O solo? Tem solo também. Tem. Não tem a trave de equilíbrio, que ela é fininha, né? E tem paralelas, só que aí são paralelas simétricas, porque são os 2 barrotes, um na mesma altura do outro, né? No feminino são assimétricas, é uma mais baixa e outra mais alta. E no masculino são 6 aparelhos oficiais, não são 4. Então, no masculino ainda entra as argolas e o cavalo com alças. Tá. Você tá falando e eu tô vendo aqui na minha mente. Uhum. Tem o porquê dessa diferença? É porque o homem, naturalmente, ele tem uma constituição física que dá pra explorar mais. Então, assim... Não sei exatamente por que o masculino tem 6 aparelhos, mas eu acredito que seja relacionado a isso, sabe? Eles têm capacidade de explorar mais, tanto que eles treinam a mesma carga que as mulheres, né? Só que as mulheres se dedicam para 4 e eles se dedicam para 6. E aí, trazendo um pouquinho da alta performance, é bem interessante você ver, porque no feminino, as ginastas têm uma precocidade muito maior do que no masculino, né? No feminino, a menina ela começa a competir com 9 anos. Competir a nível nacional. Então, o primeiro regulamento que a gente tem é para meninas de 9 anos. Cara, desculpa aqui, Karina. Não perde o fio da meada, né? Só uma pergunta. Uma menina de 9 anos para estar competindo a nível nacional, eu sei que cada um é cada um, mas uma média, ela tem que ter começado há quanto tempo antes? Pelo menos uns 2 anos. Tá, se você quiser fazer um trabalho assim... 6, 7 anos de idade, se ela começar... Isso, dá. Dá. Então, assim, falando hoje, o nosso tema é alta performance da ginástica artística, né? Então, primeiro a gente tem que ter aquela menina que é o potencial talento. É a criança que ela já nasce com um biotipo que favorece a ginástica, né? Qual que é o biotipo que favorece a ginástica? E aí?
A baixinha, Ah, né? que magrinha. Fortinha. Não precisa Tá. ser tão magrinha, mas forte. Uma criança forte, uma menina forte de braço, forte de perna, potente, que ela tem explosão muscular. E aí a gente chega naquele assunto que é o mito da ginástica, né? Ah, a ginástica deixa a criança pequena. Não é que a ginástica deixa a criança pequena, é porque é uma seleção natural do esporte. É mais fácil fazer ginástica para menina que é pequenininha. Então, Esse mito tava na minha boca por muito tempo. Acabei de tirar aqui agora. não existe. É uma seleção natural mesmo. É muito mais fácil para você. É muito mais fácil para uma ginasta, por exemplo, ela vai se grupar, ela vai fazer um duplo mortal no ar, né? Se eu tenho uma perninha curtinha, é mais fácil eu abraçar a minha perna, a perninha já tá bem aqui, eu abraço e giro, né? Se é uma criança mais alta, ela tem pernas mais compridas, então ela precisa de mais força, ela precisa de mais explosão para poder trazer aquela perna para perto do corpo e ela fazer o mesmo giro. Então, não é que inviabiliza, mas facilita muito para ginasta pequenininha. Então, por isso que a gente vê lá nas Olimpíadas, quando a gente vai falar de Olimpíada, a gente vê uma predominância de meninas mais baixas fazendo ginástica. Hoje a gente tem umas meninas um pouco mais altas assim, 1,65 m, 1,67 m. Mas a gente vê essas ginastas chegando num nível olímpico também, né? Então, a primeira coisa para você se tornar uma atleta de alta performance é você ter esse biotipo físico. Nascer com um corpo que já é naturalmente forte, que já é naturalmente flexível. Então, aquela criança que desde pequenininha a mãe vê lá em casa, que já faz as aberturas, né? Os espacates, abre a perna para todo lado, tem aquela abertura total, zerada, sem nunca ter feito nenhum treinamento, você já tem que dar uma olhada diferente para aquela criança. Você fala assim, essa menina tem um talento. E se é forte, é daquelas que se penduram em tudo quanto é barra que vê por aí, sobe pelas paredes de casa. Então, é uma criança que já é naturalmente forte. Então, quando a menina tem esse biotipo, a gente vai dar oportunidade para que ela desenvolva o potencial dela, né? Não quer dizer que só o biotipo físico vai dar o resultado, porque aí vão entrar outros fatores também que vão ser somados a isso aí, como a parte emocional, a parte psicológica. Tem que ser uma criança também que gosta de desafio, que gosta de treinar, porque tem que treinar muito. E essa parte, o quanto que essa parte é treinável, Karina, essa parte emocional? A gente consegue treinar um pouco, mas assim, como o esporte ele é muito selecionador, a gente precisa que a criança já tenha alguma coisa. Porque assim, se você vai, às vezes é super talentosa fisicamente, mas se não tiver uma cabeça boa também que acompanha, o trabalho que você vai ter para poder desenvolver o psicológico e emocional dela, às vezes você já perdeu o tempo, o time que a ginástica pede. Né? Então, por exemplo, essa menina talentosa, ela tem que estar ali fazendo ginástica com 6 anos. 6 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos, ela vai estar ali nas escolinhas, nas turminhas de aperfeiçoamento, fazendo ali, sei lá, no máximo umas 3 horinhas semanais. Até 4 horas semanais. Quando ela chega aos 9 anos, com 8 anos a gente já consegue colocá-la para treinar mais, umas 12 horas semanais. Quantos? 12. 12. Quantas horas semanais? 12 horas semanais. 12 horas com 12 anos de idade. Com 8. Com 8? É. Caramba, meu. Vai ser mais ou menos quantos por dia e quantos dias por semana? 3 treinos de 4 horas. É bem intenso. E aí, quando ela chega aos 9 anos, que é ano de 9, né? Hoje a gente estava selecionando uma menininha lá, inclusive, e a mãe falou assim, não, mas ela só faz 9 em dezembro. Pra ginástica, é ano de 9. Se ela faz em janeiro ou dezembro, ela tem 9 anos pra gente. Então, ela já está no primeiro ano competitivo dela, já é esse ano. Você estava selecionando crianças para competir que já são alunas de vocês. Para colocar na nossa turma de performance, né? É uma menininha talentosa que a gente identificou, apareceu lá na escolinha, então a gente convida para fazer teste. E aí eu tava conversando com a mãe dela, porque eu falei assim, ó, ela já é ano de 9, então a gente precisa correr. Porque por incrível que pareça, a menina de 9 anos, ela já está atrasada. Né? Entre aspas, tá velha. Nossa. É duro falar isso, mas é exatamente isso. Ela não está ainda, ela tá quase, sabe? Assim, no limiar. Se ela tivesse 10 anos, talvez a gente já não colocasse na turma. Porque não dá tempo de você alcançar o regulamento que precisa para a idade. Então, a ginástica tem esse fator, que é o primeiro fator, que é o do biotipo. E aí, o restante, a gente vai
trabalhando, e às vezes a gente vai descobrindo ao longo do processo também, né? Porque são crianças, não dá pra gente fazer uma análise assim tão profunda nessa idade. Mas ao longo dos treinamentos, você vai dando treino, você vai dando carga, a gente começa a ver como que a menina vai respondendo. Essa menina, por exemplo, que vocês estavam fazendo a seleção hoje, ela já tá com vocês há quanto tempo? Ah, não, ela chegou tem pouco tempo na academia. Eu acho que Olha, deve ter uns 6 meses no máximo. Tá claro que essas características ela tem. Sim. Ah, isso aí foi claro no primeiro dia, na aula experimental. Olha. Só que aí a criança chega na aula experimental, muitas vezes a gente identifica, e aí a gente começa a batalha de convencer os pais, né? Porque nem todo pai quer, né? Nem todo pai entende, em primeiro lugar, né? Entende o talento que a filha dele tem. Ok. E entende o esporte que ele tá conhecendo ali. Né? Então, você chegar para um pai que colocou a criança ali, não, vai fazer 2 aulinhas na semana de 1 hora, e de repente você chega para ele e fala assim: olha, sua filha é talentosa, eu quero que ela treine 12 horas semanais, o pai dá um pulo. Né? Fala assim, mas como assim? O que é isso? É uma carga horária alta, né? E os pais não estão acostumados com… Aliás, ninguém acho que está acostumado com isso, né? É um susto. É só quem realmente trabalha na área que já está acostumado. É um susto. Então, você começa aquele trabalho, assim, de convencimento do pai. Às vezes tem um pai que ele se encanta e ele quer colocar na mesma hora. Então, existe um esforço, né? A nossa turma, por exemplo, a nossa turma de altíssima performance hoje, ela treina pela manhã. Então, as meninas precisam estudar à tarde. E, às vezes, a criança chega lá e ela tá estudando pela manhã, então precisa trocar o turno da escola. Às vezes, precisa trocar de escola. É em uma unidade específica. Hoje, a gente foca lá na unidade de Vicente Pires. Então, o pai tem que se deslocar para lá. Exige uma mudança e uma dedicação familiar. É um projeto de família. E é um projeto de longo prazo, sabe, Léo? Não é uma coisa curta. A gente não tá falando, vamos fazer aqui pra ver o que dá. Não, a gente realmente tá falando de preparar ela para competições e para que ela fique na ginástica aí no mínimo 6, 8 anos. Tem meninas que fazem muito tempo de ginástica. Então, a gente precisa ter uma conversa bem alinhada com os pais, explicando tudo isso para que eles entendam, né? E para que eles entendam também, principalmente, que é um potencial, né? A gente vai dar oportunidades para que ela desenvolva o talento dela. A gente não tem garantia, né? Não tem como dar garantia num processo. É um processo muito longo e vão acontecer vários obstáculos, vão aparecer no meio do caminho para essa ginasta. E ao longo do processo mesmo que a gente vai descobrindo as coisas, né? Então, hoje… Pra você ter ideia, a gente tem pais que saem de Sobradinho e levam as ginastas pra treinar lá em Vicente Pires. Caramba! Olha, pra quem tá acompanhando pelas redes sociais, não é do Distrito Federal, eu nem sei, a gente tá falando o quê? De uns 50 quilômetros de distância? Ou não chega Uns tanto? 30, sei lá, 30, 35? 35, vindo de Sobradinho pra lá, acredito. E quando a gente Às fala vezes também. pela manhã, ele vai pegar um trânsito de Sobradinho, um pedaço, depois ele pega um contrafluxo. Isso, Né? isso. Mas, existe um porquê da manhã? Ou foi uma escolha de vocês? Como é que funciona isso? É porque quando elas chegam ali com 12 para 13 anos, a gente tem a possibilidade de passar a treinar 2 períodos. Então, a menina vai treinar de manhã, vai para a escola à tarde e volta para fazer um segundo período de treino à noite. Então, por isso que a gente já focou no turno matutino, porque quando precisar fazer esses treinos extras, a gente já tem a possibilidade de fazer isso, né? Ah, tá ok, porque você tem um intervalo no meio, a ideia é essa. Isso, tá, entendi. isso. Ela vai para a escola e depois ela volta, né? Aí ela faria 4 horas pela manhã, Isso. aí tem o intervalo da escola e Isso. à noite ela volta aqui para 2 horinhas, mais ou 2 menos? horinhas, mais 2 horinhas à noite. Não são todos os dias, às vezes 3 vezes na semana. Tem clubes, grandes clubes, que treinam 4 vezes na semana, 2 períodos. De manhã, mais à noite, dá uma folga na semana e mais o sábado. Então, só descansa no domingo. E, de vez em quando, eu acho que ainda deve rolar uns treinos no domingo. Feriado, tudo isso treina, não para de treinar, não. Porque o esporte é um esporte de muita precisão. Uhum. E é a repetição e a constância que vai trazer esse nível tão qualificado de ginástica que a gente precisa. Você falando assim me lembra um pouquinho a questão da música. Uhum. Né? Os grandes músicos ficam muito tempo entregues ali, né? Uhum. Tem muita gente acompanhando aqui, inclusive quem tá acompanhando pode mandar sua mensagem que a gente vai ler aqui, mas a Isabela Rodrigues mandou um recado pra você aqui. Botou aqui, ó, maravilhosa. Obrigada. Sucinta assim, ó, maravilhosa.
Mas é muita dedicação, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, um cara que é muito bom violinista, por exemplo, ele fica ali 3, 4, 5, às vezes 6 horas, toda tarde. Se o cara estuda, por exemplo, de manhã, tá toda tarde ali, ali. É. A maioria dos esportes de alto rendimento, eles requerem muito treino, né? A diferença é que a ginástica é muito treino e muito precoce. Muito precoce, porque a menina, no caso do feminino, eu ia até fazer a comparação do feminino e masculino, né? O masculino não é assim. Você não precisa que ele entre com uma idade tão novo. A vida útil do atleta masculino, ela é muito maior do que a da mulher. Sabe, a mulher, ela chega no auge. Ela pode estar numa Olimpíada aos 16 anos. E geralmente ali 20, 22 já tá estourando. Tem algumas que passam, mas geralmente é essa média. Dos 16 aos 22 anos é o auge de uma carreira de uma ginasta. Agora, do ginasta, o masculino, eles têm uma longevidade aí muito maior. A gente tem atletas olímpicos de 40 anos. Caramba! Tem, o homem, ele tem uma resistência muito maior. E as categorias são um pouco diferentes no feminino. Então, eles têm um prazo maior de idade para ficar fazendo o mesmo regulamento. Então, realmente, o feminino, ele é muito precoce. Precisa começar muito cedo. Porque aos 16 anos a gente tem que ter essa menina pronta. Se for uma menina que a gente vai falando de nível olímpico, aos 16 anos ela já tá ali numa seleção brasileira para ir pra Olimpíada. É muito novinha. Mas é muito bacana. Karina, você derrubou um mito aqui, que é essa questão que o ginasta ele fica pequeno. Não é isso, já é dele. É dele, né? É dele, não fica. E foi ótimo você ter trazido isso, porque muita gente acredita. Aliás, os mitos normalmente são assim. Sim. Normalmente os mitos, a maioria acredita em algo que não é verdadeiro. Isso, né? Isso. Então te quebram aqui e fica gravado aí, pessoal. E é muito forte, viu, Léo? Muito forte. Eu já ouvi médicos assim falando, tira da ginástica. A criança fazendo 2 aulinhas na semana de 50 minutos. Gente, quer movimentar o corpo. É assim, totalmente inofensivo. E o médico vem falar assim, tira, porque vai ficar pequeno, não vai crescer. Então, realmente é uma lenda urbana, né? E a gente precisa quebrar isso, porque o esporte, na verdade, ele ajuda no crescimento, né? Legal. Ele ajuda a desenvolver. Ainda mais vocês trabalham muito com alongamento. Sim, fortalecimento de musculatura. Então, ele ajuda no crescimento. Óbvio que em altíssimo nível, a gente tem algumas outras questões envolvidas que pode atrasar. Mas é tão incrível que quando a gente para as férias, elas ficam ali, sei lá, 20 dias sem treinar. Em 20 dias elas crescem horrores. Olha só, olha que interessante. Quando volta, a gente fala assim, meu Deus, como que cresceu tanto? Porque é só parar que desenvolve, né? Aí tem algumas questões envolvidas, porque é excesso de musculatura, né? A gente trabalha com percentual de gordura muito baixo, então acaba que a puberdade nas meninas, ela fica um pouco mais retardada. Mas eu posso te falar por experiência própria, porque eu trabalho com alto rendimento aí há 12 anos. No passado, eu ainda via retardar um pouco mais. Hoje em dia, eu não vejo mais, sabe? Eu acho que tem muito relacionado à alimentação, né? Que as coisas que a gente come, tudo tá muito cheio de hormônio. Eu não vejo mais a ginástica nem conseguir retardar. Porque às vezes a gente fala assim... porque a puberdade, pra menina, ela é ruim, né? Porque elas acabam crescendo, elas acabam desenvolvendo, o corpo delas muda. Então, a gente passa por uma fase de adaptação. É como se a menina tivesse que se adaptar ao novo corpo. É como... Eu tô acostumada com o meu corpinho aqui pequenininho. De repente, eu cresço, sei lá, 10 centímetros, que seja, parece pouco, mas tira ela toda do lugar. Sim. Então, a gente passa por uma fase de adaptação para que ela consiga voltar a subir a performance novamente. Não, se pra gente que não faz ginástica, eu fico imaginando, você trabalha no detalhe. Né? Quando você é garoto, você começa a chutar coisa que você não chutava antes, bate a cabeça onde você não batia, porque espacialmente você tá mudando. Noção Imagina espacial. pra você que você tá mexendo nos detalhezinhos ali. Muda tudo. Muda o centro de gravidade, eu tava ali mais próximo do chão, agora eu tô um pouquinho mais alta, agora eu tenho que fazer mais força para ter a mesma altura que eu tinha antes. Agora eu tenho que fazer mais força para abraçar o meu corpo, porque o meu corpo tá um pouco maior, aquilo que eu falei tá um pouco mais distante, a minha perna. Então ela realmente tem que se encontrar novamente dentro dela. Então, essa fase, assim, dos 13, 14 anos, ela costuma ser bem conturbada para algumas. Algumas passam tranquilo, mas geralmente
é uma fase que a gente tem que ter bastante paciência com as meninas, porque essa é uma fase de transição. E todas elas vão passar por isso. E às vezes nós como treinadores, olhando e falando assim, ai meu Deus, podia esperar mais um pouquinho, né? Porque realmente acaba dando uma mexida ali, às vezes uma atrasadinha nas meninas. Mas hoje em dia, de verdade, não vejo afetar mais as meninas. Meninas que treinam de segunda a sábado, 24 horas por semana, desenvolvendo normal, como todas as outras. Aí vai depender da altura que ela tem genética também para crescer, né? Então, às vezes, chega uma mãe lá para mim de 1,5 m, o pai de 1,60 m. Aí eu olho para eles e falo assim, olha, eu sou bem sincera, eu falo assim, ó, não aceito vir falar depois que a ginástica deixou ela pequena. Não tem como ela crescer, ela não vai crescer. A mãe é baixinha, o pai é baixinho. E eu falo assim, e é por isso que a gente tá convidando, né? Porque a gente sabe que vai ser um facilitador para ela. Mas não vem pra mim depois, daqui a 10 anos, falar assim, ficou pequenininha porque fez ginástica, né? Então... Karina, me fala um pouquinho sobre a questão da nutrição, se vocês interferem essa parte, se vocês dão algum nível de orientação quando vai para alta performance. E também, se você puder falar um pouquinho sobre risco de lesões. Se eu só ler 2 mensagens aqui, a Núbia Nascimento mandou aqui, ó, uma super aula de ginástica artística. Ainda botou um bonequinho aqui fazendo uma estrelinha. Estrelinha é o nome certo de falar? Pode ser. O nome assim, oficial é Roda. Olha, Roda. Aí viu o Y aprendendo coisa nova aí. Roda que fala? Isso. Faz sentido. E a Mari de Jesus mandou aqui. Sua história e trajetória é digna de aplausos. Mandou vários aplausos aqui da Mari para nossa querida Karina. Núbia Nascimento também botou... Não, Lucinete Oliveira. A melhor. Maravilhosa. Essa galera aí tá comigo, fazem parte do meu time, né? Estão sempre aí trabalhando, se atualizando, querem ouvir de tudo, saber tudo sobre a ginástica. Então é muito legal vê-las sempre aí presente, acompanhando a gente. Karina, me conta então, sobre nutrição e sobre risco de lesão quando a gente fala de alta performance. Então, nutrição, hoje a gente faz reunião com os nossos pais, né, das equipes de performance, e a gente orienta que eles busquem um acompanhamento nutricional adequado, né? Hoje a gente não tem um nutricionista na nossa equipe, eu acho que por pouco tempo tá nos nossos planos, porque quando você trata de um esporte tão complexo, você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Né? Então, não só os treinadores, quanto os psicólogos, quanto o nutricionista, fisioterapeuta, são profissionais que são muito importantes pra gente e para que ajudem a gente a desenvolver um trabalho de qualidade. Então, quando você fala de atleta, é fundamental que a criança se alimente bem, né? E às vezes o pai fala assim, mas ela come muita verdura, ela come muita salada, mas não é só isso. Né? A gente precisa do acompanhamento nutricional porque a gente precisa dar uma carga de proteína suficiente para ela, para que ela tenha o desenvolvimento dos músculos, que ela tenha hidratação correta e adequada também, porque tudo isso ajuda na prevenção de lesões. Então, uma coisa está encaixada na outra. A nutrição, ela é fundamental para que a menina consiga dormir bem, para que ela consiga se recuperar, para que o corpo dela se recupere e no outro dia ela esteja bem para treinar de novo. Então, uma menina que treina uma carga horária dessa e não se alimenta bem e não dorme bem, não vai treinar bem. Não tem como, né? O nosso corpo precisa de nutrientes, e esses nutrientes vêm do alimento, e do alimento correto. Então, por isso que o acompanhamento profissional é super importante. E ainda tem um detalhe que tem que ser o nutricionista esportivo de preferência, né? Porque ele vai conseguir entender melhor da demanda energética daquela menina, daquela criança. Então, além do esporte... Quem opta por esse caminho, uma vez sendo convidado, está conduzindo os filhos para um processo de saúde muito bacana, ligado à alimentação, que a tendência é isso permanecer pelo resto da vida. Uma vez que você se educa, você aprende isso, sim, né? Sim, muito bacana. Vira um hábito que elas vão levar para sempre, né? Elas precisam entender que aquilo é importante para elas, né? Aquilo... se eu comer uma banana, o que essa banana vai me ajudar? Por que eu preciso comer ovo, carne, frango? Porque eu preciso desenvolver músculo. E é o músculo que dá sustentação ali pro meu joelho, pro meu cotovelo, para diminuir o meu risco de lesão.
Se a criança tá forte ou fraca, a musculatura tá fraca, logo os ligamentos vão estar fracos também. A chance de lesão aumenta. Porque é aquilo, ginástica é um esporte de precisão, como a gente estava falando. E às vezes, uma forcinha a mais, Léo, uma forcinha a mais leva a você, sei lá, entrar no aparelho um pouquinho diferente e ter uma hiperextensão de cotovelo. Ou virar o pé, né? Torcer um tornozelo. Então, assim, o risco de lesões, ele existe. Não posso dizer que não existe, porque a partir... natural que exista, né? A partir do momento que você está se movimentando, existe o risco de você se machucar. Se eu ando na rua, existe o risco de eu tropeçar e cair numa calçada, né? Isso só não vai acontecer se eu ficar sentadinha aqui. A chance de eu me lesionar aqui sentada nessa cadeira conversando com você é muito pequena, né? Então, quando eu tô fazendo esporte, esse risco vai existir. Mas, quando você fala de ginástica de alta performance, a gente tem um trabalho tão intenso de força, a gente tem um trabalho de propriocepção, de preparar elas para uma estabilidade das articulações. Tudo isso somado faz com que você diminua o risco de lesão. E o treinamento, o processo pedagógico, ele é tão minucioso, sabe, Léo, que é difícil acontecer, assim, acidentes. E às vezes as pessoas pensam assim, quanto mais difícil a ginástica fica, maior é a chance de lesão. Não é proporcional. Muito pelo contrário, na escolinha a gente tem uma incidência de acidentes maior. Porque são crianças que não têm tanto controle do corpo, que não têm tanta força. Então a probabilidade delas se machucarem fica até um pouco maior do que as meninas de alta performance. Porque na alta performance já são meninas que já têm uma coordenação motora mais apurada, que já têm mais força. Então tudo isso acaba prevenindo a lesão. O que você vai ver ao longo da carreira, quando ela já tem ali muitos anos de ginástica, são lesões por esforço repetitivo, né? Que aí é natural também que aconteça. Eu tô fazendo há muito tempo, tô repetindo o exercício muitas vezes, aí pode começar a acontecer uma coisa ou outra. Mas acidentes mesmo de, sei lá, quebrar uma perna, muito raro. Muito raro acontecer, sabe? Tem que ser realmente uma fatalidade e que pode acontecer também. Porque é isso. Eu tô te falando, Léo, é tão minucioso a diferença, assim, de você colocar... Você tem que colocar a força exata para cair em pé, certo? Se você colocar um pouquinho a menos, você chega faltando para frente. No que você chegou faltando para frente, seu tornozelo vai sentir. Porque o pé vai chegar, mas o corpo tá inclinado para frente, vai sentir lá no tornozelo. E se eu coloco um pouquinho de força a mais, eu já passo para trás. Então, é uma precisão, assim, imensa. E isso, nenhum atleta consegue controlar todas as vezes, né? Por isso que a gente repete muito o exercício. Repete, aí ele vai tomando noção da quantidade de força que ele tem que colocar. Mas, às vezes, chega numa competição, tá ali tomado pela adrenalina, bate com um pouquinho mais de força e passa. Ou falta. Ou... a própria exaustão ali da série, tá cansado, chegou na última acrobacia, não conseguiu bater direito, faltou força, chegou caindo pra frente. Então, você pode ter lesão até em nível de Olimpíada. Você vê ginasta que tá lá treinando pra competir 2, 3 dias numa Olimpíada e se machuca. Sim. Né? E nós estamos falando de ginastas ali que treinam já 7 horas por dia, né? Que a vida deles é isso. Por conta disso, tô fazendo esporte, tô suscetível a me lesionar. Mas não é algo que é diretamente proporcional. Quanto mais difícil, mais acidentes... Não é. Quanto mais difícil, mais seguro fica. Porque mais controle do corpo. Até ensinar a cair, a gente ensina. Então, é uma criança que sabe cair. Ela viu que deu errado, ela mesmo já, sei lá, já recolhe o braço aqui, já cai de costas pra não cair com o bracinho ali e às vezes lesionar o cotovelo. Então, é mais fácil você prevenir, sabe? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Só não tá tão bom porque a gente tem que fechar. Karina, vou convidar o pessoal então para conhecer lá a escola. Dá para muita criança sonhar e muito pai e mãe que tem esse desejo de ver os filhos despontando aí no esporte, que é muito bacana, poder estar sonhando também, de repente mergulhar num projeto muito sério, extremamente sério, com oportunidades realmente de você profissionalizar na área. Vamos convidar o pessoal? Vamos. Hoje eu quero aproveitar para fazer um convite especial, como o tema foi esse, né, alta performance. Aqueles pais que estiverem
que tiver em casa uma menininha nessa idade, 6, 7, 8 aninhos, que você olha pra ela, identifica isso, é uma menina que é naturalmente flexível, que é naturalmente forte. Você vê que ela já tá em casa ali fazendo estrelinha, fazendo parada de mãos, descendo na ponte, nunca nem fez ginástica. Traz essa menina pra gente. Liga lá na Karina Carvalho e fala assim, olha, eu quero um teste no alto rendimento pra minha filha, que a gente vai encaminhar pra nossa gerência técnica e vamos estar avaliando essas meninas, porque a gente tá sempre fazendo um processo seletivo, né, pra preencher essas turmas. E a ginástica tem esse time que a gente não pode perder. Então, pais que identificarem aí meninas talentosas em casa, tragam pra gente que a gente vai receber e vai cuidar delas com muito carinho. Nós estamos hoje na Asa Norte, 710/711, na Asa Sul, dentro do Clube Asbac, em Águas Claras, dentro do Shopping Duomol, na Rua 19, e em Vicente Pires, na Rua 6. Muito bem. Lá na Asa Sul, você tá falando, é lá no setor de Clube Sul. Isso, dentro do Asbac. Que bacana. Ali ao lado do Pier 21. Pier 21. E para mais informações, sigam a gente aí no Instagram, Karina com K, Carvalho, GA de ginástica artística. E o nosso site www.carinacarvalhoga.com.br. Ei, vamos nos despedir da nossa super campeã aqui. Sempre uma alegria te receber aqui, viu, Karina? Obrigada. E a gente fica tão feliz que um trabalho tão sério feito com as crianças. E a cada bate-papo tá mais gostoso. Tá muito legal.